Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí no outro país. Um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui, queria pedir aí o seu joinha, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí, isso é importante demais. Vou pedir também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, tiver um pouquinho desanimado lá na seita, porque ali não pode discordar de nada, tem que engolir tudo, e o irmão talvez já está desconfiado de alguma coisa, mas não pode perguntar. Pergunta para mim aqui, pode perguntar para mim, eu respondo para você. Aquele irmão também que já foi testemunha de Jeová, passou por lá, já faz tempo, saiu, nem lembra mais, mas o irmão a lembra de Jesus, a lembra da palavra de Deus, e gosta de falar sobre a palavra de Deus, pode falar comigo aqui sem compromisso religioso nenhum. Eu não vou insistir com você para ir para nenhuma religião, não. Pode conversar comigo aqui, indiferente de religião. Aquele irmão também que passou por uma seita, e teve uma experiência terrível e quer usar isso, para ajudar outros, quer contar sua experiência para ajudar outros, mas o irmão talvez não sabe como fazer isso, é um pouco tímido, Meu irmão, faça um áudio aí contando a sua história e mande para mim que eu faço um vídeo aqui, tá bom? Conta a sua história. O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, nas Minas Gerais. Uai, que trem bom danado! Meus irmãos, eu queria mandar um abração para o meu irmão, que apresenta como 1 Tessalonicenses. É um irmão que muito maravilhoso. Ele me dá até material para mim trabalhar, me oferece até material para mim trabalhar, me ajuda a corrigir alguma coisa que eu faço de errado, porque eu também erro, eu não sou perfeito não, também cometo meus erros, e ele me ajuda. O Tricolor também, lá em São Paulo também, me ajuda também a corrigir os meus erros aqui, me mostrar onde foi que eu errei. O 1 Tessalonicenses, ele me ajuda e ainda manda material para me trabalhar. Ai, meu Deus do céu, gente. Esses meus irmãos são maravilhosos. Esses irmãos é um presente de Deus para mim. E também a minha irmã Antônia Souza. Oh, é uma moça linda e abençoada por Deus. A irmã Antônia, cada comentário dela é uma aula de bibliologia. Cada comentário da irmã Antônia é uma aula de bibliologia. Cada comentário lindo, uma sabedoria divina sem tamanho. Essa moça é abençoada por Deus. Irmã Antônia, pode ter certeza, o Pai Celestial está orgulhoso de você. Assim como os seus pais biológicos também estão orgulhosos de você. Com certeza, você é uma irmã maravilhosa. Continue assistindo os meus vídeos, fazendo os seus comentários, que são muito apreciados por mim, os seus comentários, Um abração para todos vocês, meus irmãos, todos. Eu não falo o nome de todos aqui porque são tantos, Já passei de 1.500 inscritos já. Então são muitos irmãos. Eu não posso falar o nome de todos, mas vai um abração por atacado aí para todos vocês, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu vou mostrar alguns dos motivos pelos quais eu posso afirmar com toda certeza que Testemunha de Jeová é uma religião falsa. Bom, uma religião, para se dizer verdadeira, Cristo tem que ser o centro dessa religião. E, no entanto, não é o caso das Testemunhas de Jeová. Cristo não é o centro da religião deles. Não adianta ninguém dizer que ama a Deus e não crer em Jesus Cristo. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim, presta atenção nas palavras de Jesus. Um texto muito conhecido que qualquer criança, filho de evangélicos, conhece esse texto. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você não tiver Cristo, você não consegue ter uma proximidade com Deus. Uma religião que faz de tudo para desqualificar Jesus, é impossível ter uma proximidade com Deus. Portanto,
é impossível as testemunhas de Jeová ter uma proximidade com Deus. Eles ficam falando que estão santificando o nome de Deus, mas sem um mediador para levar as preces deles a Deus, é impossível estar santificando o nome de Deus. Até porque eles consideram como seus mediadores, como seu mediador, o corpo governante. Os líderes deles, o chamado de corpo governante, é que eles consideram como sendo o mediador entre eles e Deus. E nós sabemos que isso é impossível. Deus não tem mediador humano. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que nós temos um só mediador, que é Cristo. Não é corpo governante. Um só mediador, que é Cristo Jesus. Veja o erro que as TJs estão cometendo, se rebelando contra Jesus Cristo. Eles se rebelando contra Jesus Cristo, eles estão cometendo um erro gravíssimo. Veja o que Jesus disse, no Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Diz assim aqui, por isso, quem crê no Filho tem vida. Quem mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, e a ira de Deus está sobre ele. Então, testemunha de Jeová, se vocês mantêm rebelde contra Jesus, a ira de Deus está sobre vocês. Presta atenção mais uma vez no texto. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 36. Por isso, quem crê no Filho tem vida. Quem mantém rebelde contra o Filho não tem vida, e a ira de Deus está sobre ele. Está vendo? Então, quem mantém rebelde contra o Filho de Deus, a ira de Deus está sobre ele. E as testemunhas de Jeová são rebeldes contra Cristo. Por exemplo, eles dizem que Jesus não é Deus e que eles dizem que Jesus Cristo não é Deus. Então, por isso, eles mantêm rebelde contra o Filho. E dizem também que Jesus foi criado. Eles não acreditam na eternidade de Cristo. Eles não acreditam que Jesus é Deus e nem que Jesus é eterno. Então, isso faz com que eles sejam rebeldes contra o Cristo. E rebelde contra a palavra de Deus também. Eles estão rebeldes não é só contra o Cristo, não. Eles estão rebeldes contra o próprio Deus. Estão rebeldes contra a palavra de Deus. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus é Deus forte e Pai da eternidade. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O Pai da eternidade foi criado? Me responda, se vocês tiverem condições de me responder, Também em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus é do tempo da eternidade. Do tempo da eternidade. E em Apocalipse capítulo 22, versículos 12 e 13, ali o próprio Jesus disse ao apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, quando Jesus revelou ali o Apocalipse para João, Jesus disse para João assim, aqui eis que venho sem demora, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Jesus disse isso para João. Agora, as testemunhas de Jeová dizem que não. Eles dizem que não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Uma religião que troca a palavra de Deus por ideias humanas
Pode chamar isso de religião verdadeira? Pode chamar isso de religião verdadeira? Eu acredito que não, viu? As testemunhas de Jeová, elas se gabam de dizer que estão fazendo a obra de Deus. Elas são as únicas que fazem a obra de Deus. Mas veja que aqui tem umas palavras de Jesus aqui, no Evangelho de João, no capítulo 16, no capítulo 6, versículo 29, que mostra que eles não estão fazendo a obra de Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, Jesus disse assim, aqui ó, preste atenção nas palavras de Jesus, não são as minhas palavras não, as palavras de Jesus, ó, a obra de Deus é essa, crê naquele a quem ele enviou. Então veja, meus irmãos, a obra de Deus é crer naquele a quem Deus enviou. Quem foi que Deus enviou? Foi Jesus. E vocês creem nele? Vocês, testemunhas de Jeová, vocês creem em Jesus? As testemunhas de Jeová endeusaram os seus líderes, chamados de corpo governante. Tanto é que, muitas vezes, eles fazem comentários aqui no meu canal, dizendo que o corpo governante é Deus. Eles falam para mim que o corpo governante é Deus. Várias testemunhas de Jeová já fizeram um comentário aqui no meu canal, dizendo que o corpo governante é Deus. Eles endeusaram o corpo governante. Agora veja, meus irmãos, que eles estão indo contra o próprio Deus que eles dizem que adora. Porque o próprio Deus que eles dizem que adora, que eles santificam o nome dele, disse em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, se vocês consideram o corpo governante como Deus, vocês estão indo contra a palavra do Criador, do nosso Criador, aquele que vocês dizem que adora. Agora veja, uma religião que chega na sua casa, assenta no seu sofá, é bem recebido por você. Você chega na sua casa, bate na porta, você manda ele entrar, ele assenta no seu sofá, e fala mal da sua religião, desqualifica a sua religião. Isso é o que as testemunhas de Jeová fazem. Eles chegam nas nossas casas, assentam no nosso sofá, é bem recebido por nós e fala mal da nossa religião. Agora veja, meus irmãos, essa mesma religião que faz isso, se eu faço um vídeo aqui falando contra a religião dela, falando a verdade, porque aquilo que eu falo, tudo que eu falo aqui eu provo, falando a verdade, eles querem me processar. Querem me processar. Eles se acham no direito de entrar na sua casa, sentar no seu sofá e desqualificar a sua religião. E eu aqui, sentado na minha casa, em frente a um celular, desqualificando a religião deles e provando que eu estou certo, provando biblicamente que eu estou certo, eles querem me processar. Veja, meus irmãos, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Isso é religião de Deus? Uma religião que qualquer coisa que é processar os outros, isso é religião de Deus? Preste atenção aqui, todos nós conhecemos a história de Jesus, na Bíblia aí, o sofrimento de Jesus, tudo que Jesus passou. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Jesus processou alguém? Muito pelo contrário. Jesus pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo ele sofrer. E veja que o que Jesus sofreu foi muito menos do que eu estou fazendo aqui. Eu estou apenas provando que a religião das testemunhas de Jeová é uma religião falsa. Falando e provando. Não estou simplesmente falando. Veja, meus irmãos. Veja a diferença de Jesus para eles.
Eles dizem que são cristãos, diz que são as testemunhas cristãs de Jeová. Veja a diferença. Quando Jesus estava sendo preso, o apóstolo Pedro, né, que era um pouco impetuoso, Pedro era o tipo da pessoa explosiva. Pedro puxou a espada e cortou a orelha de cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Jesus, em vez de incentivar Pedro, fala: é isso aí, Pedro, mete a espada. Não, Jesus não. Jesus repreendeu Pedro. Jesus repreendeu o apóstolo Pedro. Ainda foi lá, pegou a orelha e colocou ela no lugar. Jesus não era desses que ficava aí se achando muito dolorido por qualquer coisinha, querendo processar os outros. Não. Veja, meus irmãos. Jesus, ele falou para os seus seguidores, em Lucas, no capítulo 5, versículo 44, ele disse aos seus seguidores, que os seus seguidores deveriam amar os seus inimigos e orar pelas pessoas que vos perseguem. Agora, ao contrário disso, as testemunhas de Jeová incentivam o ódio, né? Porque veja que os discípulos perguntaram para Jesus se eles tinham que odiar os inimigos. Jesus disse: não, vocês não têm que odiar inimigos, vocês têm que amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Agora, os dirigentes, os Deus das testemunhas de Jeová, incentiva pai odiar filho, filho odiar pai, simplesmente porque o filho ou o pai não quis mais fazer parte da organização deles. Eles incentivam o ódio entre pais e filhos, entre filhos e pais. Então veja, meus irmãos, eu vou pregar contra as testemunhas de Jeová, eles queiram ou não queiram, eu vou pregar, porque essa é uma missão que Deus me deu. Eu vou pregar, não tenho medo de prestar contas a Deus por isso, até porque tudo que eu falo com base na palavra de Deus, eu falo e provo, falo com base na palavra de Deus, não tenho medo de prestar contas a Deus por isso, e não tenho medo de processo deles, não tenho medo. Eles tentaram processar aquele moço lá, chamado de ancião, tentaram processar o Chamael. Bom, se eles quiserem me processar, eu vou até achar legal, porque aí eu vou chegar ali no tribunal ali e vou expor ali para a justiça os modus operandi deles. Vou dizer para a justiça ali o que eles fizeram com a minha filha. Eles mandaram a minha ex-esposa expulsar minha filha de casa com uma criança recém-nascida nos braços. Falou: coloca ela para fora de casa, não importa para onde ela vai, manda ela sair de casa. A minha ex-esposa só não fez isso porque eu não deixei. Falei: você não vai fazer isso, porque se você fizer, eu vou processar tanto esse ancião que mandou você fazer isso, como vou processar você que está colocando a minha filha para fora de casa. Então veja, meus irmãos, se eles quiserem me processar, até é bom, acho até legal, acho até bom, porque aí eu vou mostrar para a justiça os modus operandi das testemunhas de Jeová. Eu vou expor esse ostracismo que eles praticam. Até é bom que a justiça, porque até hoje eu não tive oportunidade de expor isso para a justiça. Talvez, se eles me processar, eu vou chegar ali no tribunal e vou poder expor essas coisas. Eu vou chegar ali, vou abrir o bico e vou falar bastante. Então, se eles quiserem me processar, então, aí, eu não vou deixar de falar, não vou parar de falar, não, viu? Fica tranquilo que eu estou falando, não estou denegrindo a imagem de ninguém, estou expondo uma organização religiosa que entra na casa da gente e desce a ripa na religião da gente. Então, o que eu estou fazendo é o mesmo que eles fazem, indo nas casas das pessoas, só que eu estou fazendo diferente. Eu estou fazendo através do YouTube e eles fazem de porta em porta, mas estou fazendo o mesmo.
Se eles quiserem me processar, então, sinta-se à vontade.